Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Polícia Federal fez uma operação em vários estados do país contra a venda de anabolizantes e uma outra no Rio de Janeiro para prender joias da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a Polícia Federal fez hoje uma importante operação contra a venda de anabolizantes em 6 estados do país. Os detalhes, quem nos conta é Vitor Ribeiro, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Mariana. Mais de 300 policiais federais participaram da Operação Proteína. Eles foram às ruas para desarticular 3 organizações criminosas investigadas pelo comércio irregular em academias de 6 estados. Os agentes cumpriram 20 mandados de prisão e 75 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também em São Paulo, onde os agentes encontraram até um laboratório. Entre os objetos apreendidos estão 5 toneladas de anabolizantes e remédios para emagrecer, R$400 mil em espécie e algumas armas, entre elas um fuzil. A investigação começou em junho do ano passado. O esquema movimentava R$2 milhões por mês e funcionava em academias e lojas de suplementos alimentares. Os anabolizantes e medicamentos vinham do Paraguai, da Argentina e da Índia. 50 pessoas são investigadas, entre elas policiais federais, civis e militares, que faziam a segurança do grupo. A lista de crimes é grande. Os envolvidos responderão por contrabando, falsificação de medicamentos, corrupção ativa e passiva, concussão, formação de organização criminosa e tráfico de drogas. Mariana. Olha, e ainda, obrigada, viu, Vitor? E ainda, falando nessa pauta aí de saúde, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, sancionou agora há pouco aquele projeto de lei. Nós chegamos a falar dele aqui nos corredores do poder esta semana, projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados essa semana, que trata aí da permissão para a venda e consumo dos remédios para emagrecer. Rodrigo Maia sancionou este projeto sem vetos. Essa sanção deve ser publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira e a sanção foi feita agora há pouco. Eu estou com a informação muito recente ainda aqui. Lembrando que o projeto libera a produção e venda de remédios emagrecedores como a sibutramina, por exemplo, entre outros. E aí a gente lembra que esse projeto é mais um episódio naquela queda de braço que existe entre o Congresso Nacional e a Anvisa. A Anvisa chegou a proibir a comercialização desse tipo de remédio no Brasil. Em seguida, o Congresso Nacional aprovou um projeto liberando a venda novamente, porque considerou que eles são importantes no combate à obesidade. E aí depois a Anvisa dificultou novamente o acesso a eles e agora um novo projeto de lei para facilitar aí a produção e a comercialização desse tipo de remédio. Ainda nessa pauta de saúde, eu estou aqui com Daniele Popov, aqui ao meu lado, que vai nos lembrar que essa semana foi aprovado o Estatuto do Idoso e uma alteração no Estatuto do Idoso, perdão. Foi aprovada uma alteração no Estatuto do Idoso importante. Do que trata essa alteração, Daniele? Então, Mariana, boa noite. Essa alteração, ela amplia, ela dá prioridade, para idosos a partir dos 80 anos. Então, vai ser criada uma nova categoria dentro do Estatuto do Idoso. As pessoas acima dos 80 terão algumas vantagens, vamos dizer assim, alguma prioridade, já que a partir dessa idade o idoso ele tem algumas dificuldades, além dos idosos, em geral, como dificuldade de locomoção, ficam com a saúde ainda mais fragilizada. Então, essa preferência ela vai valer para processos judiciais e em atendimentos de saúde que não envolvam situações de emergência. E esse projeto segue para a sanção presidencial, Mariana. Obrigada, Daniele, que volta daqui a pouquinho, ainda volta muitas vezes hoje conosco, mas a gente vai dar boa noite a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque a gente segue falando de saúde. Carolina, teve uma regulamentação do Ministério da Saúde a respeito da compra de remédios para o Sistema Único de Saúde, né?
Isso mesmo, Mariana, boa noite a todos. Agora, todas as compras de remédios para o Sistema Único de Saúde vão ter os preços registrados em um banco, chamado Banco de Preços em Saúde. Essa medida vale para as compras do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que agora eles terão que abastecer obrigatoriamente esse sistema. Até então, a adesão era voluntária. Segundo o Ministério da Saúde, esse banco de preços vai ajudar na concorrência e também na negociação de preços. Lembrando também, o Ministério informou que o acesso é aberto ao público, esse sistema é de graça, inclusive para fazer qualquer consulta ou até registrar uma compra, é preciso fazer um registro. Mais informações, inclusive, na nossa página, na agenciabrasil.ebc.com.br, e o Ministério da Saúde informou também que o banco já tem registrado mais de 4.000 medicamentos. Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, ainda falando do Ministério da Saúde, o ministro foi ao Haiti para inaugurar um hospital. E o nome desse hospital, quem vai nos dar é Daniele Popov, porque é uma homenagem muito justa, né, Daniele? A pessoa que foi homenageada nesse hospital lá no Haiti. Quem é? É isso mesmo, Mariana. Uma de 3 unidades de saúde construídas pelo Brasil lá no Haiti recebeu hoje como nome, né, a doutora Zilda Arnes, que foi fundadora da Pastoral da Criança, é médica também, né? A Pastoral, uma entidade humanitária voltada, né, para reduzir a mortalidade infantil. Então, o ministro esteve no Haiti durante 2 dias. Um dos objetivos foi esse batismo desse hospital. E, bom, participaram da cerimônia de batismo, além do ministro Ricardo Barros, o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social do Brasil. O Hospital Comunitário de Referência doutora Zilda Arnes, que atende mais de 200 pessoas por dia, tem especialidades como ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria, além de clínica geral. E lá no Haiti, Mariana, além disso, né, o ministro da Saúde assinou, junto com o governo local, um termo para a liberação de parte do fundo que foi criado, um fundo humanitário que foi criado para a reconstrução do Haiti. Então, esse termo libera 20 milhões de dólares. O Brasil, inclusive, já contribuiu com esse fundo lá em 2010, quando houve, né, o terremoto que causou a morte, né, de Zilda Arnes. Então, ele assinou esse termo, 20 milhões serão liberados para a construção e reconstrução do país. Além disso, o ministro também fez hoje uma entrega simbólica, a gente até viu aí nas fotos, uma entrega simbólica de 15 mil doses da vacina antirrábica humana para o Haiti, em função da crescente, né, onda do número de casos de raiva naquele país. É mais um passo aí desse trabalho que o Brasil faz no Haiti, e a homenagem a Zilda Arnes, muito mais do que justa, afinal de contas, ela trabalhou tanto pelo combate à mortalidade infantil e à mortalidade por doenças provocadas pela miséria, como diarreia, por exemplo, e desnutrição, e morreu lá no Haiti, né, representando Dani? o Brasil, trabalhando, representando, né? E trabalhando por isso, então, uma justíssima homenagem. Vamos voltar a falar com Carolina Pimentel na Agência Brasil. Carolina, o ministro da Agricultura tem mais um incêndio para apagar no mercado de carnes brasileiras. Dessa vez foram os Estados Unidos que estão querendo suspender aí, né, o comércio com o Brasil de carnes, a importação de carne brasileira, é isso? Isso, Mariana. Os Estados Unidos anunciaram uma suspensão da importação de carne bovina brasileira. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse hoje que ele deve viajar aos Estados Unidos na próxima semana para prestar os esclarecimentos às autoridades e tentar reverter essa suspensão à importação de carne bovina fresca. Ontem, o governo americano anunciou a suspensão, alegando preocupação com a segurança dos produtos brasileiros que estão indo para o mercado americano. Segundo o ministro Blairo Maggi, vão ser enviadas as informações necessárias às autoridades americanas e depois, então, ele deve ir ao país para tentar restabelecer as importações. Vamos, inclusive, ouvir aí um trecho das declarações do ministro Blairo Maggi. Muito provavelmente, os problemas que vêm ocorrendo é em função
da reação a componentes das vacinas aplicadas aqui no Brasil. Nós vamos imediatamente abrir uma sindicância, uma investigação, para ver o tipo de reagente está sendo utilizado e se de fato está aparecendo ou deixando esses resíduos nas carnes para lá mandada. Bem, o ministro falou um pouco aí dos motivos que os Estados Unidos estão levantando para suspender a importação. Em um comunicado, os Estados Unidos informaram que a suspensão vai permanecer em vigor até que o Ministério da Agricultura do Brasil tome as medidas consideradas satisfatórias pelo governo americano. As autoridades sanitárias americanas identificaram irregularidades provocadas aí pela reação do gado à vacina contra a febre aftosa. Agora, o ministro Blairo Maggi diz que essa reação provoca uma espécie de caroço na carne, no local onde o animal é vacinado, mas que isso não oferece risco à saúde pública. Mariana. Obrigada, Carolina. A gente lembra que hoje é sexta-feira, então a gente sempre gosta de fazer um balanço aí das principais notícias da semana. E eu vou seguir nesse balanço falando com Vanessa Casalino em São Paulo, porque, Vanessa, uma dessas notícias é referente a uma medida do governo aí de São Paulo a respeito de se criar um órgão para administrar as doações recebidas aí pelo Estado, não é isso? Pelo município, perdão. Exatamente, Mariana. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui nos corredores do poder. O prefeito João Dória criou uma comissão para gerenciar as doações da iniciativa privada ao município. Até agora, segundo o prefeito, já foram 700 milhões de reais em doações de empresas. Isso porque, segundo ele, a participação de empresas nos projetos da prefeitura cresceu de tal forma que passou a exigir um cuidado maior. Vão ser 4 integrantes nesta comissão, todos servidores públicos. Ela foi criada por meio de decreto assinado por Dória e publicado nesta semana no Diário Oficial da cidade. De acordo com o decreto, a comissão vai analisar se as doações ofertadas pela iniciativa privada são compatíveis com o interesse público. Além disso, vai dirimir dúvidas ou solicitações de esclarecimentos relativas a essas doações. É que elas têm gerado alguma polêmica aqui em São Paulo, porque para muitos, essas empresas podem estar doando para receber facilidades em troca, por exemplo. O prefeito de São Paulo disse ainda que o investimento privado deve aumentar ainda mais na gestão dele. Por isso, a necessidade dessa comissão. Agora, quem vai chefiar esse grupo de trabalho é Cláudio Carvalho, recém-nomeado secretário especial de Investimento Social da Prefeitura, que é ex-diretor da empreiteira Cirela. E aí também é mais polêmica, Mariana. Vanessa, e ainda seguindo nesse estilo de administração de João Dória, ele está se envolvendo em mais uma polêmica com relação às verbas para o carnaval, né? Exatamente. Nessa linha de aumentar os investimentos privados, Dória também decidiu nessa semana reduzir o dinheiro público investido no carnaval da cidade para aumentar o da iniciativa privada. O prefeito disse que vai reduzir a verba tanto para o carnaval de rua quanto para o desfile das escolas de samba lá no Anhembi, mas que o valor total vai permanecer inalterado. O que muda, segundo o prefeito, é que em vez de ser público, o dinheiro vai ser privado. João Dória explicou que vai fazer um trabalho intenso para conseguir esses recursos, mas que o município não pode gastar mais do que arrecada. Para a gente ter uma ideia, este ano a prefeitura repassou 30 milhões de reais para custear o Carnaval de São Paulo, mas o Carnaval de Rua, que tem atraído cada vez mais foliões, foi todo pago pela iniciativa privada. Uma medida muito parecida com a que foi adotada lá no Rio, né, Mariana? Muito parecida mesmo. Obrigada, viu, Vanessa? No próximo bloco, você vai conferir aqui que a Polícia Federal foi hoje atrás de joias da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Os detalhes dessa caça ao tesouro a gente conta já já. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você viu que a Polícia Federal fez hoje uma operação contra a venda de anabolizantes em 6 estados do país. E esse bloco a gente começa conversando com Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, porque, Maurício, a Polícia Federal também fez hoje uma caça ao tesouro de Adriana Anselmo, né? Os policiais conseguiram achar o ouro do casal Adriana e Sérgio Cabral? Boa noite, Mari. Olha só, achou parte do ouro, ainda tem muito ouro para ser encontrado. A Polícia Federal foi em busca de 149 joias que Cabral teria comprado para Adriana Anselmo com dinheiro de propina para lavar esse dinheiro. A Polícia Federal foi na
casa da ex-governanta do Sérgio Cabral e também na casa de uma cunhada do ex-governador do Rio de Janeiro. Na casa da governanta não conseguiu encontrar nada, mas na casa da cunhada localizou 15 joias. Todas essas joias foram apreendidas. Mas eu falei que a caça ao tesouro vai demorar ainda muito para terminar, porque a Polícia Federal pretende encontrar 189 joias. Com a operação de hoje, com as 15 joias de hoje, a Polícia Federal chegou a 55 joias apreendidas. Então, tem muito trabalho ainda pela frente para tentar localizar essas joias. E esse era realmente o objetivo de Sérgio Cabral, transformar milhões em joias para facilitar o esconderijo dessas joias. A Polícia Federal estima que Cabral gastou 11 milhões de reais para comprar joias para Adriana Anselmo. Mariana. Então tem muita joia ainda para ser encontrada, pelo visto, né, Maurício? Mas olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente teve resultado sobre o julgamento do caso Amarildo, aí no Rio, e os policiais foram condenados? Sim, tivemos o resultado. Ontem nós falamos que o julgamento estava em andamento, o resultado saiu no fim da noite de ontem. Teve resultado sim. 4 policiais eram acusados de tentar aliciar uma testemunha para tentar mudar a investigação do crime. 2 policiais foram inocentados e outros 2 condenados. O major Edson Santos foi condenado a 2 anos de prisão e o soldado Nilane de Oliveira também condenado a 2 anos de prisão. Esses 2 policiais também já tinham sido condenados pelo assassinato de Amarildo. Agora, falando um pouquinho agora do resumo da semana, durante toda essa semana aqui no Corredores do Poder, falamos bastante da crise do governo do Rio de Janeiro, a crise financeira. Mostramos os problemas que a UERJ vem enfrentando, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e por conta desses problemas, a procura de inscrição no vestibular para 2018 caiu pela metade. Muitos alunos estão com medo de estudar na UERJ porque tem muita greve, muitas paralisações devido à falta de recursos. Mostramos funcionários públicos também que estão enfrentando dificuldades por conta da falta de pagamento. Inclusive, apresentamos aqui o caso de um bailarino do Teatro Municipal que está tendo que trabalhar como mototaxista. E falamos que o governador Pezão reuniu com os funcionários públicos uma comissão de funcionários e disse apenas que não tem dinheiro e não sabe quando vai poder pagar. E o Pezão está enfrentando agora uma forte oposição do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, que diz que o governo de Pezão é incompetente, que Pezão é um despreparado e que, se não for aprovado rapidamente o plano de recuperação fiscal aqui para o Rio de Janeiro, a única solução para os problemas do Estado é o impeachment ou então uma intervenção federal. Lembrando que 3 processos de impeachment já estão na Assembleia Legislativa do Rio, mas ainda não começaram. A presidência da Assembleia não deu entrada para o início desse processo. Hoje, Pezão disse que acha que na semana que vem, segundo uma conversa que ele teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse projeto de recuperação fiscal vai ser assinado pelo presidente Temer. Vamos aguardar. Qualquer novidade semana que vem, a gente informa aqui, Mariana. Com certeza, viu, Marícia? A gente vai continuar acompanhando essa novela aí da crise no Rio de Janeiro com você aqui semana que vem, sem dúvida. Obrigada, viu? Bom, a gente passa agora aos corredores internacionais. Um jovem foi morto na Venezuela em protestos contra o governo. Um jovem de 22 anos foi morto por tiros a queima-roupa de bala de borracha pelo exército. A oposição lá na Venezuela divulgou um vídeo que mostra o rapaz sendo atingido pelos tiros em uma distância muito próxima e cobrou do presidente Nicolás Maduro a responsabilidade por isso. Quem atirou foi a Guarda Nacional Bolivariana, mas o presidente Nicolás Maduro parabenizou a guarda, disse que eles têm atuado em atos heróicos e negou que disse que é proibido o uso de armas de fogo e de escopetas de bala de borracha. Nicolás Maduro disse que os protestos vêm sendo contidos apenas com o uso de água e gás lacrimogênio. Bom, a gente segue falando de pauta internacional, mas dessa vez sobre a viagem do presidente Michel Temer à Noruega. Eu vou falar agora com Daniele Popov novamente, porque é ela quem vai trazer pra gente as informações. Dani, o presidente falou lá na Noruega hoje, né? Foi, na verdade, hoje, Mariana, ele encerrou a viagem internacional dele, que ele fez durante esta semana, encerrou lá na Noruega. Ele se encontrou com o presidente do parlamento norueguês, também com o rei da Noruega, e se reuniu com a primeira-ministra Erna Solberg. A
Após o encontro, eles fizeram uma declaração à imprensa. Michel Temer afirmou que as contribuições dos noruegueses para o Fundo Amazônia possibilitam um policiamento administrativo mais efetivo no combate ao desmatamento no Brasil. Essa declaração foi feita, Mariana, no âmbito daquela notícia, né, de que a Noruega poderia cortar metade dos 400 milhões de dólares anuais que contribuem, né, para o Fundo Amazônia. Vamos ouvir então a declaração do presidente Michel Temer. Quero ressaltar mais uma vez, como fiz há poucos instantes, a importância das contribuições da Noruega para o Fundo da Amazônia. Contribuição que tem permitido um policiamento, digamos assim, mais efetivo, policiamento administrativo, no sentido de evitar o desmatamento no nosso país, já que, sem dúvida alguma, o Brasil é uma das grandes, se não a maior, reserva ambiental do mundo. Bom, vale ressaltar, né, que a Noruega é o principal financiador do Fundo Amazônia, com repasses que chegam a 2,8 bilhões de reais. Atualmente, há 89 projetos no âmbito desse fundo, em áreas como combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Outro destaque feito lá durante a viagem pelo presidente Temer é que, no ano passado, em 2016, a Noruega foi o 8º maior investidor no Brasil. Mariana. Dani, mas o presidente não foi só a Noruega, e a gente volta também ao nosso balanço da semana e aí relembra que ele passou também nessa viagem ao longo da semana por vários lugares, né? Foi. Ele, antes de chegar à Noruega, ele estava na Rússia, né, no encontro com o presidente Vladimir Putin. Ele foi até a Rússia a convite de Vladimir Putin, né? E segundo o governo, esse convite foi uma retomada na agenda de alto nível, né, do governo federal e alto nível entre os dois países. O presidente aproveitou para dizer a empresários russos que investir no Brasil é uma opção segura e que o governo está organizando as contas públicas para firmar as bases de um crescimento sustentável. Bom, vale dizer ainda que nesse encontro com o presidente russo Vladimir Putin, os dois presidentes assinaram vários acordos comerciais, né? Acordos para favorecer a cooperação econômica, os investimentos e os diálogos bilaterais. E em 2016, o Brasil foi responsável por 60% das importações de carne da Rússia e movimentou 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Mariana. Dani, semana que vem o presidente deve estar de volta, inclusive para trabalhar aí também na articulação política para a votação da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí, lembrando que essa semana o governo foi surpreendido por uma derrota na votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. A reforma foi rejeitada naquela comissão, mas ela ainda segue tramitando e aí foi feita já a leitura do relatório do senador Romero Jucá na Comissão de Constituição e Justiça, um relatório que é favorável à aprovação da reforma. E aí a expectativa na semana que vem para a votação dessa reforma na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ela seguir para o plenário do Senado. Essa semana também, eu lembro, Dani, a gente teve votação no Supremo Tribunal Federal. Já temos um resultado, embora a votação ainda não tenha sido concluída, né, o julgamento não tenha sido concluído, mas a gente pode dizer que já tem um resultado a respeito do questionamento se o ministro Edson Fachin deve ser o relator dos processos referentes que decorrerem da delação da JBS e se a homologação que ele fez do acordo de delação premiada da JBS é válida. Já temos 7 votos a favor dele, que ele continue relator, mas semana que vem a gente ainda deve ter, né? Como você disse, 7 já votaram, 7 dos 11 votaram favoravelmente, né? O julgamento termina na semana que vem. Faltam votar os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Celso de Mello. A ministra presidente da STF, Carmen Lúcia, só votaria se ela tivesse que resolver ali, se tivesse uma divisão. Como já não há, a decisão já é favorável, então é só para concluir mesmo o julgamento na semana que vem, Mariana. Tá certo, Dani. A gente ainda segue também relembrando os principais fatos dessa semana, agora em imagens, com as fotos da semana selecionadas pelo editor de fotografia da Agência Brasil, Marcelo Casal. Vamos acompanhar.
Na primeira imagem, vemos lideranças indígenas da etnia Guarani Kaiowá acompanhando a audiência pública na Câmara dos Deputados. A foto é de Marcelo Camargo e foi capturada na Comissão de Direitos Humanos da Casa, onde os indígenas entregaram um documento denunciando violações de seus direitos no Mato Grosso do Sul. Em seguida, temos imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que esta semana assumiu interinamente a presidência da República por causa da viagem do presidente Michel Temer. Na foto de Fábio Posebon, Maia assina a ordem de serviço para as obras do último trecho da transposição do Rio São Francisco, ao lado do presidente do Congresso, Eunício Oliveira, do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e dos senadores Renan Calheiros e Agripino Maia. Por fim, vemos outra imagem de Rodrigo Maia durante a missa de 7º dia do jornalista Jorge Moreno em Brasília. Na foto de Antônio Cruz, Maia aparece com o ex-presidente José Sarney, o ministro Moreira Franco e o ministro do STF, Gilmar Mendes. E olha, umas duas últimas notícias aqui de última hora, notícias que aconteceram agora há pouco. O presidente do Conselho de Ética do Senado, o senador João Alberto Souza, decidiu arquivar o pedido de processo contra o senador Aécio Neves no Senado. João Alberto Souza informou nesta sexta-feira que considerou que não há provas suficientes para tocar esse processo contra Aécio Neves, um processo que foi provocado aí pelos partidos Rede e PSOL, e então ele considera que não houve provas suficientes e decidiu pelo arquivamento. Mas, a partir da próxima segunda-feira, os membros do Conselho terão, então, 2 dias úteis para recorrer contra, se tiverem o apoiamento de pelo menos 5 integrantes do Conselho, eles poderão recorrer para que o Conselho decida se o processo vai prosseguir ou não. A Polícia Federal também enviou ao Supremo Tribunal Federal uma informação de que não tem como abrigar o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que fez um pedido para não ficar preso na penitenciária da Papuda. Com isso a gente encerra por hoje, a gente volta na próxima segunda-feira. Para você um excelente fim de semana. Boa noite, Daniele, boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite a todos.